anfitriã, tá? Para você ficar aí tranquila e tal, né? Então, vou colocar aqui como anfitriã para poder sempre gravar a sua tela e você querendo que eles abram o microfone, você pode ficar à vontade, a aula é sua e eu estou aqui, tá? Só é chamar, beleza? Beleza. Então, Muito boa obrigada. aula, tá bom? Obrigada. Os meninos já estão todos aí, né? Isso, os meninos já estão todos aí, bom? Beleza. Tá, Obrigada, boa Carlinhos. nada, tchau, tchau. Tchau. Então, vamos lá, turminha. Só um minuto. Deixa eu ver. Calma aí. Vamos lá. Eu acho que não. Eu acho que eu não compartilhei aqui a tela. Isso. Então, vamos lá. A nossa aulinha de hoje é só para mostrar mesmo a diferença entre a dissertação expositiva e argumentativa. Como nós já trabalhamos bastante no início lá do nosso cursinho, a dissertação argumentativa, que é um tipo de texto que cai na UNB, aí já cobrei algumas sessões, vocês estão fazendo, né? Tem aluno que está devagar, mas enfim, estou cobrando as dissertações argumentativas, mas tem aluno que está misturando, está fazendo a dissertação expositiva, ok? Então, o objetivo da nossa aula hoje é entender a diferença, o que é um texto expositivo e o que é um texto argumentativo, certo? Então, vamos lá. Deixa eu só ampliar aqui para vocês. Ok. Então, a dissertação, a redação na UNB, o conteúdo, na verdade, não tem muitos textos que caem, tipos de texto. Na verdade, a correção que é bem criteriosa, certo? Então, a redação na UNB é aquele treinamento que você, para alcançar, para mandar bem uma redação, não tem jeito, vocês vão ter que treinar, certo? E a principal parte da correção ali, que vai aumentar sua nota de argumento, progressão temática, é a questão da estrutura textual, certo? Independente se a dissertação é expositiva ou argumentativa, a estrutura textual segue a mesma, sem problema, ok? Então, por exemplo, a dissertação expositiva é aquela que você apenas explica o conteúdo, não tem a necessidade de argumentar. Lembram? Enquanto a dissertação argumentativa, você precisa apresentar argumentos, estratégias argumentativas, repertório cultural, tem que defender um ponto de vista. Mas em questão de estrutura, não muda nada. Por exemplo, a introdução tem que ter 2 ou 3 períodos. Vocês lembram que cada parágrafo vai variar mais ou menos entre 5 e 7 linhas. Uma linha a mais, sem problema. Uma linha a menos, jamais. Então, prestem atenção. Tem aluno que está escrevendo a introdução aí de 3, 4 linhas. Isso não existe mais, certo? A introdução, no mínimo 5 linhas. O objetivo é o quê? Apresentar o tema e as ideias que eu vou usar. É um texto expositivo, eu não vou colocar a tese, não vou defender meu ponto de vista. E aí a estrutura fica da mesma forma. Eu apresento tema, período 1, período 2, eu vou expor as ideias que eu quero apresentar, que eu vou explicar, ideias 1 e 2 do mesmo jeito, ok? Aqui eu posso trabalhar com 2 causas, 2 consequências em relação ao tema. A tese só entra se for um texto dissertativo argumentativo. Combinado? Aí depois temos os parágrafos de desenvolvimento.
O desenvolvimento, cada parágrafo, vocês vão seguir aquela estrutura que nós trabalhamos. 3 ou 4 períodos. Posso colocar um período a mais? Sem problema. Posso colocar um a menos? Jamais. Por quê? Cada parágrafo, na verdade, do texto, ele tem que ter começo, meio e fim. A introdução, por exemplo, coloquei aqui 2 ou 3 períodos, mas lógico que uma introdução com 3 períodos, ela fica mais bonitinha. Pode ser que ela fique até melhor. Você apresenta o tema, coloca as ideias 1 e 2 e coloca aquela frase ali no final da introdução, só para finalizar o que você vai explicar. No caso do texto argumentativo, você coloca a tese no 3º período. O desenvolvimento, ele tem 3 partes. Tópico frasal. O que é o tópico frasal mesmo? É a ideia principal, ok? Isso aqui é só um momento de revisão. Eu sei que tem alunos que estão acertando já a estrutura perfeita, mas tem alguns alunos errando. Então, independente do texto expositivo ou argumentativo, a estrutura tem que ser seguida. Certo? Por isso que eu estou revisando aqui com vocês. Então, vamos lá. O desenvolvimento ele tem 3 partes. Tópico frasal, que é a ideia principal. Eu coloquei aqui a ideia 1. Então, vou fazer o desenvolvimento 1 com tópico frasal. Depois eu faço o desenvolvimento 2 com tópico frasal para apresentar a ideia 2, ok? Tem casos que nos vestibulares da UNB, ela apresenta 3 ideias para vocês desenvolverem. Então, vocês vão colocar 3 desenvolvimentos. Aí, no caso, tem que fazer um desenvolvimento mais objetivo, menor, não dá para escrever muito. Vou fazer ali cada parágrafo com 6 linhas, certo? Para desenvolver 3 argumentos, né? 3 desenvolvimentos, quer dizer. Aí, se o texto for expositivo, no 2º período você vai explicar o tópico frasal. E depois tem o fechamento, que é a mesma coisa. Coloca um elemento coesivo e faz o fechamento do parágrafo. Cada parágrafo tem que ter o seu fechamento. Se é com argumento ou explicação, tanto faz. Tem que ter o fechamento, ok? E a conclusão, como já vimos também, tem que ter 3 ou 4 períodos. A mesma coisa. Posso fazer uma conclusão com 5 períodos? Pode, sem problema. Posso fazer com 2 períodos? Não. No mínimo 3. Lembram? Então, primeiro, retomo o tema. Depois, é um texto expositivo, então vou fazer só uma síntese das 2 ideias ou 3 ideias que eu trabalhei no meu texto. Certo? E, vamos supor, é um texto argumentativo? Aí eu posso fazer uma proposta, se eu quiser. E terminar meu texto aqui com uma citação. Se lá na introdução eu coloquei uma citação e quiser voltar na conclusão, lembram que nós já vimos isso aí? Sem problema. Ou então o efeito positivo, certo? Então, independente se o texto é expositivo ou argumentativo, a estrutura não vai mudar em nada. Estou falando aqui de estrutura, questão de períodos, de elementos coesivos, certo? Eu tenho que usar 3 elementos importantes coesivos em cada parágrafo. Tanto faz texto expositivo ou texto argumentativo, certo? Aqui a construção dos períodos, não muda nada em relação a texto expositivo e texto argumentativo. Vamos ver o que de fato aí vai mudar em relação a a dissertação expositiva. Então, olha só, o objetivo da dissertação expositiva é apresentar informações acerca de um determinado tema. Então, tem que ter essa relação aqui na dissertação expositiva de quem está escrevendo o texto, ou seja, quem está fazendo a dissertação, quem vai ler essa dissertação, ok? Quem está escrevendo é o emissor. Ele vai colocar ali os conhecimentos dele acerca do tema. A exposição tem que ser de forma bem objetiva e fácil para compreender. Quem vai ler seu texto, compreender, ok? No caso, a banca da UNB, você seguindo a estrutura certinha que nós já vimos, a estrutura textual dissertativa, sem defender um ponto de vista, vai ficar super fácil para compreender a dissertação expositiva,
ok? Então, o emissor é quem está escrevendo o texto. O receptor é quem vai ler. No caso, eu estou escrevendo um texto expositivo em relação a essa pandemia que estamos vivendo. Vou colocar no Correio Brasiliense. O meu público vai ser qualquer leitor. Então, eu tenho que fazer um texto pensando em qualquer pessoa vai ler. Um jovem, um adulto, um rebelde, enfim, professores. Então, o meu público tem determinado momento que eu posso decidir. Eu sei quem é. Agora, no caso lá da UNB, você vai escrever para um corretor da banca da UNB corrigir. Pensa naquele corretor chatinho. Tem que escrever de forma bem clara, objetiva, com a intenção de ampliar o conhecimento de quem está lendo. Você aqui não vai ter o objetivo de convencer a respeito da sua opinião. No texto dissertativo expositivo, você não precisa, na verdade, você não vai defender nenhum ponto de vista, nada de colocar sua opinião. Você vai pegar o tema e explicar, colocando todo o seu conhecimento acerca do tema, ok? E na tentativa de ampliar o conhecimento de quem está lendo. E quem está lendo o seu texto é que vai decidir se concorda, se discorda com as informações. Ok? Quem quiser tirar seu ponto de vista, o leitor, sem problema. Mas quem está escrevendo, não. Então, essa relação aqui entre o emissor e o receptor, ela tem que colocar a informação de uma forma bastante eficaz. Ou seja, eu vou passar os conteúdos acerca do tema de uma forma simples, objetiva, para que o leitor tenha condições de ampliar o seu conhecimento e tirar a sua própria conclusão, ok? Então, as principais características do texto dissertativo argumentativo são essas três aqui. A informação que eu tenho que apresentar em relação a algum tema, mostrar todo o meu conhecimento aqui. Para isso, eu posso colocar relação de causa, consequência, eu posso fazer uma comparação, eu posso enumerar, porque essas estratégias argumentativas que eu estou falando, elas não estão defendendo o meu ponto de vista. Elas estão servindo como base ali só para fundamentar os conhecimentos que eu estou colocando. Aí a linguagem clara, objetiva, ok? Geralmente um texto, quando pede texto para dissertação expositiva, em concursos, por exemplo, já vem com as 3 ideias para desenvolver. Se são 3 ideias, aí que tem que ser bastante objetiva a sua produção, ok? E a compreensão, o objetivo principal é esse aqui, que o público-alvo, ou seja, o leitor, compreenda de fato quais são as informações importantes que você passou em relação ao tema. Ok? Então, a estrutura da dissertação expositiva segue aquele mesmo padrão que nós estamos trabalhando aí desde o início, que eu estou sendo bem chatinha em relação à correção, certo? Introdução, eu posso começar a minha introdução fazendo uma definição em relação ao tema. Aqui, na verdade, o objetivo é apresentar o tema, ok? Então, lá na minha introdução da dissertação expositiva, na verdade, você vai fazer bem parecida com a da argumentativa. A diferença aqui é que não vai ter tese. Nada de colocar o seu ponto de vista aqui. Você apresenta o tema e coloca as suas 2 ideias para desenvolver o seu texto, ok? O desenvolvimento, eu vou colocar com base em informação e exposição. Ou seja, eu coloquei 2 ideias. Ali, aquele texto que vocês fizeram, eu não lembro o ano, se foi 2015, sobre a arte. Foi um dos primeiros que eu passei e lá sugeria 3 ideias, estava sugerindo 3 ideias. Ali era um texto dissertativo expositivo. Então, na introdução, eu poderia fazer normal, sem defender meu ponto de vista, e o desenvolvimento, no caso daquela proposta, eu tenho ela aqui no finalzinho dos slides, a gente vai trabalhar melhor. Mas ali apresentavam 3 ideias. Então, eu poderia explicar a ideia 1, fazendo uma descrição, ou seja, colocando umas características de como
era a questão da arte, sem a tecnologia, e depois fala da questão da democratização da arte com base em recursos tecnológicos. Aí eu poderia definir como a tecnologia, o que é a tecnologia e como ela estava ajudando em relação a essa questão do acesso à arte. E, por último, a mudança de arte, por exemplo, eu poderia colocar posições contrárias. Então, aqui são as formas que eu posso usar para desenvolver os meus desenvolvimentos aqui, as minhas ideias. No caso da dissertação argumentativa, eu vou colocar provas concretas, vou colocar citações. Depois da citação, coloco a minha opinião, a minha visão, posso colocar alusão histórica. Agora, já no texto dissertativo expositivo, eu vou trabalhar com descrição, vou explicar a ideia número 1. Eu posso trabalhar com as características, com uma descrição, posso até fazer uma pequena narração para explicar essa ideia número 1. A ideia número 2, por exemplo, eu quero fazer uma comparação. Eu comparei ali, usei esse recurso de comparação, em nenhum momento eu estou colocando o meu ponto de vista, certo? Por exemplo, se eu estou falando de educação, né? Aí eu comparo, nessa época agora de pandemia, a educação na escola pública está sofrendo. Está sofrendo muito mais, porque nós não temos, os alunos não têm o recurso que eles precisam para acompanhar as aulas. Professor não tem tanto, apesar que tem o recurso, porém não tem como chegar até o aluno. Então, quando eu comparo a questão da educação, como que está sendo afetada a educação no nosso meio acadêmico diante dessa pandemia? Aí eu comparo a questão da educação particular e educação pública. Isso aqui é apenas uma comparação para explicar a minha ideia. Não quer dizer que seja a minha opinião, até mesmo porque nessa comparação que todo mundo vai entender que tem essa diferença entre a questão dos recursos para as escolas públicas e recursos aí, tecnologia para as escolas particulares. Aí a minha ideia 3, eu quero colocar posições contrárias. Eu posso colocar uma ideia positiva, uma ideia negativa a respeito a respeito da minha ideia número 3. Isso eu posso. Eu vou colocar aqui um autor com uma ideia positiva e um autor com uma ideia negativa. Sem problema. Eu não estou colocando a minha. No texto expositivo, não pode aparecer argumentos para provar, para fundamentar o meu ponto de vista. Isso não pode. Agora, tem argumentos mais leves, por exemplo, causa-consequência, comparação é um tipo de argumento. Eu posso usar no texto dissertativo expositivo, só que com a intenção de apenas informar, explicar a ideia, e não com a intenção de defender o meu ponto de vista. Ok? A conclusão do texto expositivo, eu posso fazer naquela estrutura normal, retomo o tema, primeiro período, o segundo período, em vez de dar uma proposta de intervenção, eu posso fazer uma síntese. Que síntese é essa aqui? Se lá no desenvolvimento eu apresentei 2 ou 3 ideias, no meu segundo período da conclusão, eu vou relacionar essas 2 ou 3 ideias juntas aqui, fazendo um resumo só para fechar, ok? Aí, cuidado com o vocabulário, para não repetir palavras, elementos coesivos. E, por último, vem o fechamento, que eu posso fechar com uma citação, sem problema, certo? E aqui, se você quiser fazer uma proposta de intervenção, eu sugiro fazer aquela proposta mais superficial, não usar todos os elementos da proposta, que são agente, ação, modo, finalidade, detalhamento. Porque quando você usa todos os elementos, você acaba defendendo ali como se fosse a sua ideia mesmo. Agora, se você coloca no geral, superficial, só o agente, ação, aí não tem problema, ok? Sem problema mesmo. Aqui,
Eu trouxe para vocês um exemplo de um parágrafo dissertativo expositivo, certo? É o parágrafo, como se fosse o parágrafo 1 de desenvolvimento. Então, vamos lá. O dióxido de carbono é produzido a partir da queima de combustíveis fósseis usados em veículos automotivos. Esse não é o único agente que contribui para a emissão de gases. Existem outros, como as queimadas em florestas, pastagens e lavouras após a colheita. Dessa forma, caso não haja um retrocesso na emissão de gases, esse fenômeno ocasionará uma infinidade de modificações no espaço natural e na vida do homem. Então, aqui, em nenhum momento, o candidato que fez esse parágrafo aqui, ele quis defender a opinião dele, em nenhum momento. Não colocou argumentos pesados, alusão histórica, citação, dados concretos, nada disso. Ele trabalhou aqui o tópico frasal com uma ideia, aí depois até colocou aqui uma noção de causa, consequência, isso sem problema, ok? No texto dissertativo expositivo, vocês podem brincar com essa ideia de causa-consequência. Certinho? Então, aqui é um parágrafo mais simples. Olhando assim, a gente pensa, poxa, está tão simples, tão superficial, mas o texto dissertativo expositivo é isso mesmo. Ele é simples, objetivo. No desenvolvimento onde a gente espera argumento, como não tem argumentos fortes, a gente acaba achando que o texto ficou superficial. É assim mesmo, ok? O objetivo do texto dissertativo expositivo é você demonstrar que domina a estrutura textual, sabe o que é uma introdução, quais são as partes dela, o que é o desenvolvimento, quais são as partes do desenvolvimento. Sabe também que cada desenvolvimento tem que trabalhar apenas com uma ideia principal. E a conclusão, como é dividida a conclusão? Então, se você demonstra todo esse conhecimento, esse domínio da estrutura dissertativa e consegue explicar bem o tema, pronto, esse é o texto. Você não tem aquela obrigação, aquela preocupação de ficar defendendo e convencer o leitor. Então, é um texto mais simples, é mais até fácil de elaborar. Só que aí o resultado você geralmente não gosta muito. Por quê? Nós somos tão acostumados em argumentar, procurar argumento em tudo, que quando faz um texto expositivo, a gente acaba não gostando do texto porque achou que ficou superficial, mas é isso aí mesmo. O objetivo do texto é o quê? Mostrar informações, apresentar informações para ampliar o conhecimento de quem está lendo o seu texto, ok? Aqui, por exemplo, essa redação é a que eu estava falando. Foi do Enem 2015, né? Eu já passei. Aqui está pedindo para fazer um texto dissertativo, certo? Quando na UNB apresenta lá no comando, redija um texto dissertativo a respeito do seguinte tema. Não colocou que é expositivo e nem argumentativo, o próprio nome só dissertativo quer dizer que é um texto expositivo, ok? Nenhum momento aqui ele pediu para argumentar. Então, olha só, redige um texto dissertativo, né, a respeito do tema em relação à relação entre arte e ciência. Ao elaborar seu texto, aborde necessariamente os seguintes aspectos: avanço da ciência e mudança na produção de obras de arte, novas tecnologias e democratização do acesso à arte e mudanças no conceito de arte. Ou seja, aqui o comando está pedindo para fazer um texto dissertativo e já escolheu as 3 ideias que vocês vão desenvolver. Se o comando está exigindo 3 ideias, significa que eu vou fazer 3 parágrafos de desenvolvimento, ok? Cada parágrafo de desenvolvimento, eu vou explicar uma ideia dessas apresentadas aqui. Então, prestem atenção no comando. O comando, às vezes, deixa dúvida qual é o tipo de texto. Então, se aqui tivesse pedindo, redige um texto dissertativo sobre a relação entre ciência e arte, ao elaborar seu texto, aborde necessariamente esses aspectos.
apresentando a sua opinião, colocou opinião, essa dissertação já virou argumentativa, ok? Pediu para posicionar. Vocês vão ver nas apostilas, na apostila que eu passei para vocês da UNB, lá tem, bem claro, tem texto que aparece, tem comando que aparece. Redija um texto dissertativo argumentativo. Mas tem comando que aparece apenas, redija um texto argumentativo. Aí vai vir na estrutura normal de dissertação argumentativa. Se o comando está pedindo apenas dissertativo, significa que ele é expositivo, ok? É expositivo? Então vamos lá. Vou fazer um texto normal com a estrutura. Aqui eu posso começar a minha introdução definindo a ciência, definindo o que é arte, e vou fazer um resumo das 3 ideias e jogar lá na introdução, porque são as ideias que eu preciso apresentar. Depois da ideia 1, eu vou explicar aqui como que a ciência avançou ajudando a questão da arte. Aí eu vou descrever, vou explicar essa ideia fazendo uma descrição de como era a arte antes do avanço da ciência e como que é a arte após o avanço. Fiz uma descrição. É a forma que eu estou usando para explicar a ideia 1. A ideia 2, novas tecnologias e democratização do acesso à arte. Aqui, por exemplo, tem a questão da internet. A internet facilitou o acesso à arte, ok? Então, eu posso usar aqui, dando uma ideia, falando das novas tecnologias, dando uma ideia de causa e consequência. Ok? Isso aqui não vai ser a minha opinião. Qualquer pessoa que ler o texto vai concordar perfeitamente em relação a essa questão da causa, da consequência, no que diz respeito à questão da tecnologia, favorecendo a arte, o acesso à arte. E mudanças no conceito de arte. Aqui eu quero trabalhar com ideias de oposições, por exemplo, que tem pessoas que consideram que a arte é apenas visual. Tem pessoas que consideram a música como uma arte. Não só desenhos, quadros, pinturas. Uma apresentação de uma peça também. Então, aqui eu posso dar exemplos, posso comparar se eu quiser. Então, essas estratégias que eu usei aqui são argumentos leves, mas são argumentos que eu uso para explicar uma ideia e não para defender a minha opinião, ok? Agora, para entender um pouquinho melhor a diferença das duas, né? A dissertação expositiva e argumentativa. Eu sei que nós já vimos a dissertação argumentativa, certo? Mas vou fazer revisão com vocês aqui. Precisamos revisar um pouquinho, ok? Porque tem aluno que está misturando essas duas aqui. Se a prova da UNB pediu uma dissertação com caráter expositivo, você não pode fazer argumentativa. E vice-versa, ok? Foi cobrado uma dissertação argumentativa e você fez expositiva, você pode perder, no mínimo, 50% da nota, certo? Então, cuidado. Tem uma diferença, sim. Aqui é mais essa questão do ponto de vista. Por exemplo, a dissertação expositiva, o objetivo, como já vimos, é apresentar informações em relação a um tema. Informar sem defesa de opinião. Ok? Agora, a dissertação argumentativa, eu vou defender o meu ponto de vista. Eu vou tentar convencer o leitor que a minha ideia, a minha argumentação é coerente, ok? A minha argumentação é totalmente coerente. O meu objetivo nessa dissertação aqui é convencer o leitor. Então, aqui eu vou argumentar de forma pesada. Aqui eu preciso argumentar com a intenção não é só de informar, não. Lógico que a dissertação argumentativa, ela informa também, certo? Só que o grande objetivo dela é tentar convencer o leitor. As características do texto dissertativo argumentativo são seleção de informações, fatos e opiniões em defesa de uma tese central em relação ao tema, exposição de uma tese central, que é a ideia que será defendida, onde você vai colocar lá na introdução. Por exemplo,
Na introdução do texto dissertativo argumentativo. Primeiro período, apresentei o tema. Segundo período, coloquei as ideias 1 e 2 que eu vou desenvolver, meus 2 argumentos. Terceiro período, eu vou colocar de forma explícita a minha tese, ou seja, a ideia que eu vou defender. Posso fazer assim ou mudar a ordem, sem problema. O que importa é que na introdução a tese tem que estar definida. Posicionamento, outra característica, né? Posicionamento acerca de todas as informações, fatos, dados fornecidos no texto. Ou seja, se eu faço 2 parágrafos de desenvolvimento, nos 2 parágrafos eu tenho que deixar bem claro qual que é a minha ideia, ok? Qual é o meu ponto de vista ali, qual é a minha opinião. Por exemplo, eu vou usar uma citação no meu argumento número 1, eu vou, então, coloco lá a citação na estrutura que vocês já sabem, como citar, como fazer a citação, e depois aquele uso dos conectivos, ou seja, ponto e vírgula, ou seja, vírgula. Aí eu vou colocar a minha explicação, ou seja, ver a minha ideia ali junto com a citação, ok? Sustentação da tese inicial para persuadir o leitor a acatar o posicionamento, ok? Então, essas são as características. É você pegar um texto dissertativo. Se eu pego um texto dissertativo expositivo e coloco uma defesa de opinião minha, ele vira argumentativo, ok? Então, o que vai diferenciar mesmo é essa questão da tese, da opinião. No texto argumentativo, eu vou tentar convencer o leitor em relação ao meu posicionamento. Certo? Aqui a estrutura, só revisando, né? A estrutura da dissertação argumentativa. Na introdução, como já vimos, né? Você apresenta lá o tema, o assunto e o ponto de vista, a sua tese. Certo? Junto com argumentos 1 e 2. O desenvolvimento, por meio de análise de provas, fundamentos, ou seja, as estratégias argumentativas, eu vou desenvolver cada argumento aqui. E a conclusão, eu posso usar a síntese, que é uma afirmação da minha tese, ou posso fazer uma síntese, resumindo as ideias que eu desenvolvi nos meus parágrafos de desenvolvimento, ou então eu posso fazer a proposta de intervenção. Aí aqui, como a dissertação é argumentativa, se eu quiser fazer a proposta de intervenção na redação da UNB, é legal que eu faça completa, colocando agente, ação, modo, finalidade e detalhamento, ok? Ah, mas não quero fazer proposta. Sem problema. O importante é a conclusão estar completa. Tem que ter 3 partes. No lugar da proposta, eu quero colocar uma citação, quero explicar essa citação, sem problema. A única complicação que pode ter aqui, quando você foge um pouquinho da proposta, é você colocar uma ideia nova na conclusão. Aí não pode. Por exemplo, no desenvolvimento, eu trabalhei com ideias 1 e ideia 1 e ideia 2. Na conclusão, não pode aparecer a ideia 3, certo? Eu vou fazer uma relação dessas 2 ideias. Por exemplo, um dia o Marcelo me pediu ajuda para elaborar a conclusão. Eu mandei para ele um parágrafo e para outros alunos também. Um parágrafo de conclusão, mas usando proposta de intervenção, bem detalhada. Quando ele fez a redação, eu vi que ele não usou a proposta, sem problema, mas ele entendeu a estrutura da conclusão. Por quê? Tinha lá a retomada do tema, ele fez uma síntese das ideias que ele apresentou e fez o fechamento da conclusão, sem problema, ok? Então, na dissertação argumentativa da UNB, você apresenta a proposta se quiser. No Enem, por exemplo, é cobrado esse tipo de texto aqui, é cobrado, dissertação argumentativa. Só que no Enem é exigida a questão da proposta de intervenção,
Na UNB, você usa se quiser. No PAS também, vou fazer um concurso, quero colocar proposta? Coloca. Não quer? Faça uma síntese, mas a síntese das ideias apresentadas. Não pode jogar uma ideia nova na conclusão. Combinado? Aqui, por exemplo, nós vimos, eu já apresentei para vocês, são 9 tipos de argumentos. Porém, tem alguns que são mais fortes. São esses que eu coloquei aqui. Causa-consequência é um tipo de argumento, ele não é tão forte, mas ele é um argumento que te ajuda na hora do sufoco. Por exemplo, eu vou fazer um vestibular da UNB, caiu um tema que eu não domino nada. Estou com dificuldade em relação ao tema. Argumento, aí é que não vai aparecer. Tipos de argumentos, repertório. Então, eu faço uma relação de causa-consequência. Por quê? Fazendo uso disso aqui, significa que eu estou argumentando. Aí eu posso puxar mais para o meu ponto de vista. Lá no texto dissertativo expositivo, lá eu posso usar causa-consequência também, porém de uma forma mais superficial, só para explicar a ideia. Quando for o texto argumentativo, eu vou usar causa-consequência com o objetivo de mostrar que a minha ideia está correta. Combinado? Aí tem um tipo de argumento, alusão histórica também. A UNB adora esse argumento aqui. Porque você demonstra conhecimento, é aquele argumento que eu pego um fato do passado para explicar algo que esteja acontecendo no momento. Então, a UNB considera esse argumento bastante forte, porque ele demonstra que você tem outros conhecimentos e está conseguindo fazer uma relação com o tema da prova. Aí temos o argumento de exemplificação também, ok? É um argumento bom, mas cuidado, aqui o exemplo tem que ser de domínio público, como nós já vimos. Temos a estratégia argumentativa de citação, que citação de autoridade é quando eu coloco uma pessoa renomada no assunto. Eu estou falando em relação à questão da educação. Aí eu coloco Paulo Freire, faço uma citação de Paulo Freire no meu texto, ou seja, eu coloquei uma pessoa renomada no assunto para confirmar que a minha ideia está correta. Então, esse é o objetivo da citação. Eu coloco no texto e ainda puxo para o meu lado para comprovar que a minha ideia está correta. E além da exemplificação aqui, eu posso usar exemplificações aqui, a questão de filmes, séries. Por isso que eu falei para vocês, assistam filmes. Agora, então, nessa época de quarentena, de isolamento social, aproveitem o tempo. Eu sei que vocês estão estudando muito, tem muitas tarefas aí do IME para fazer, mas tira um tempinho para assistir um filme, assistir uma série, e vai fazendo um caderninho, como se fosse um bloco só de repertório cultural. Separa ali uma matéria do caderno de vocês para o repertório cultural. Vou assistir um filme, anoto o nome do filme, faço um resuminho rapidinho do que se trata esse filme e quais são os temas que eu poderia usar. Porque tem filmes, séries que retratam questões do dia a dia, questões sociais. Então, por exemplo, a questão do Coringa. Eu posso usar para falar a questão da marginalidade, posso usar em tema que aborde a questão da desigualdade social, a questão da saúde mental. Então, tem determinado filme que serve para vários temas, assim como séries, documentários também. Então, tentem fazer um caderninho para vocês de estratégias argumentativas, de argumentos, de repertório cultural, ok? Dados concretos aqui, no caso, são as pesquisas. Cuidado, tem que colocar fonte. Não adianta, lembrando, eu estou vendo ainda em alguns textos, aluno colocando assim, de acordo com pesquisas recentes, 20%, aí apresenta os dados. E cadê a fonte? Dados concretos, colocar pesquisa sem fonte é a mesma coisa de pegar seu argumento e jogar fora. Não vale nada, combinado? A comparação, eu posso usar também no texto dissertativo argumentativo, eu posso usar lá no texto expositivo, de uma forma só para explicar a situação. Aqui eu vou usar com a intenção de convencer
em relação à minha ideia. E tem o argumento de enumeração também. Enumeração é um tipo de argumento simples, né? Eu vou enumerar várias causas, por exemplo, para a questão dessa pandemia estar deixando a situação cada dia pior. Vou enumerar algumas consequências, então, sem problema. Aqui, esse argumento eu posso usar lá no texto expositivo também. Só que aqui no texto argumentativo, na verdade, todas as estratégias argumentativas aqui, o objetivo qual que é? Confirmar a minha ideia, convencer o leitor que o meu ponto de vista está correto. Olha só o exemplo aqui. Só um minutinho. A redução da idade mínima penal trará consequências positivas imediatas para a diminuição dos índices. Não. A redução da idade mínima penal trará consequências positivas imediatas para a diminuição dos índices criminais? Fatores mais importantes como priorização efetiva dos investimentos em educação e cultura, bem como distribuição de emprego e renda, inserindo o jovem no universo acadêmico ou técnico, aplacariam com mais rapidez e eficácia os deploráveis números. Logo, é necessária uma medida mais eficaz para a redução da criminalidade. Ou seja, parágrafo correto, 3 períodos, aqui tem o elemento conclusivo, fechando, tem o fechamento, perfeito. E aqui usou até o tipo de argumento que nós vimos também, de pergunta e resposta. O tópico frasal foi apresentado por meio de uma pergunta, e aqui a resposta foi colocando a ideia aqui também de causa-consequência, com o objetivo de afirmar que tem ideias mais importantes, em vez de reduzir a idade penal, mínima penal, por que não investir mais na questão do emprego, questão da educação, cultura? Talvez com esse investimento, os números em relação à questão da criminalidade, esses números reduziriam, ok? Então, aqui a gente percebe que a explicação vem uma ideia de quem está escrevendo também, ok? Aqui dá para perceber que não é um texto expositivo, porque a pessoa, quem está escrevendo o texto, aqui está discordando da redução, ok? Então, ela está apresentando o ponto de vista dela. Esse é um parágrafo dissertativo argumentativo. Eu já passei para vocês essa redação aqui também. Eu recortei só o comando da prova, ok? Não caberia aqui no slide a prova inteira. Os textos motivadores, igual eu fiz com aquela de 2015. Aqui foi do primeiro vestibular de 2011, está pedindo para redigir um texto dissertativo argumentativo, ok? Aí, além de você argumentar, você vai posicionar em relação a essas ideias aqui. Já foram sugeridas 2 ideias, né? Trote nas universidades. Uma brincadeira inocente ou um castigo sem crime? Aqui você tem que abordar os 2 aspectos. Explicar, ideia 1, a natureza ambígua do trote. Aí aqui você puxa tudo para a sua opinião, para o seu lado. E não esqueça, eu vou apresentar meu ponto de vista, mas o texto é em terceira pessoa. Nada de usar na dissertação a primeira pessoa, principalmente do singular, não pode, ok? E a ideia número 2, consequências para aqueles que passam pelo trote. Então, eu vou explicar essas 2 ideias, me posicionando em relação a cada uma. Vou usar aquelas estratégias argumentativas para provar que meu argumento, minha ideia está correta, ok? Então, além desses 2 tipos de textos que caem na UNB, redija um texto dissertativo, apenas dissertativo, que vai ser o texto expositivo, tem o texto dissertativo argumentativo, e às vezes a UNB brinca com esse nome aqui. Redija um texto expositivo argumentativo.
Que texto que é esse? Na verdade, é a mesma coisa que um texto dissertativo argumentativo, ok? Aqui é outro recorte de comando, primeiro vestibular de 2013, ok? Esse aqui eu passei para vocês já, esse que eu passei. Poucos alunos fizeram, né? Mas já foi cobrado também. Com base nos textos motivadores, redija um texto expositivo e argumentativo. Que tipo de texto é esse aqui? É um texto dissertativo, argumentativo do mesmo jeito. Mudou só o nome dissertativo para expositivo. É aquela estrutura com as estratégias argumentativas, repertório cultural, tudo que a gente vem fazendo desde o início do nosso curso, ok? Aí aqui está pedindo para usar também. Em seu texto, utilize sua opinião abordando os dois aspectos abaixo. Sistema que caracteriza as trocas, toma lá da cá e suas consequências, valores éticos envolvidos no acordo de delação premiada. Caso apresente argumento, justificativa ou exemplo extraído dos textos motivadores, apresente a necessária referência. Ou seja, se por acaso você usou, mas na verdade vocês não vão usar, ok? Lembram? Texto da UNB, principalmente quando vem isso aqui, ó, com base nos textos motivadores, significa o quê? Você não vai usar ideias dos textos motivadores, não vai usar argumentos. Aqui está até permitindo que se você usar algum argumento, algum exemplo, que você apresente a referência. Mas eu sugiro esquecer isso aqui, ok? Nada de fazer referência a texto motivador, de usar. Na prova de redação da FUVEST, por exemplo, lá tem a coletânea, os textos motivadores que vocês devem usar na hora de argumentar, na hora de trabalhar, desenvolver o seu texto. Na prova da FUVEST, sim, mas lá não vem falando que os textos são motivadores. A coletânea, os textos de apoio, vocês podem usar na redação. E isso na prova da FUVEST. Na prova da UNB, jamais. Não use. É importante que você faça a leitura de todos os textos motivadores para vocês perceberem quais são os argumentos que tem lá. E pela leitura dos textos, vocês vão perceber quais são as ideias principais. Vocês vão entender o que você, na verdade, precisa abordar na sua redação. Mas isso não quer dizer que você que você tem que pegar uma ideia emprestada do texto motivador e colocar na sua redação, ok? Então, aqui está um exemplo de um comando de texto expositivo argumentativo da UNB, que, na verdade, é a mesma coisa que dissertação argumentativa. Então, é isso aí. O texto dissertativo, ele pode ser expositivo, só expositivo, que o objetivo é você apenas apresentar informações em relação ao tema, aquela estrutura perfeitinha que nós já trabalhamos, ok? Com a intenção de ampliar o conhecimento do leitor. E tem o texto argumentativo, que o objetivo, além de informar, é convencer a respeito do seu ponto de vista, que a sua ideia está correta. Para isso, você vai usar aquelas estratégias argumentativas. Combinado? E quando o texto cobrado tiver dessa forma aqui, expositivo argumentativo, é a mesma coisa que dissertação argumentativa. Combinado? Agora, para fechar, eu trouxe para vocês a tabela de correção que eu estou usando nas correções. Cada aluno que faz a redação envia para o meu e-mail e na minha correção eu estou colocando essa tabelinha, que é a correção da UNB, ok? O primeiro momento nós trabalhamos com aquela tabela que eu levei. Ali estava definindo melhor quais eram os erros, erro de frase, período, de elemento de coesão, coerência, tudinho. Agora eu estou trabalhando com essa tabela porque é a correção que a UNB faz, ok?
Então, aqui, só para quem não entendeu, né? São avaliados dois aspectos. Os aspectos macro e micro. Macro tem a ver com a questão da estrutura textual, tipo de texto, a apresentação do texto. A sua letra está legível? Respeito à margem. Bonitinho, a margem aqui eu tenho que respeitar. Paragrafação. Como que está a construção aqui de cada parágrafo meu? Desenvolvimento das ideias. A seleção dos argumentos. Acabei de ver que tem um S, que tem um C a mais aqui. Esqueçam, viu? Aqui, seleção dos argumentos. Quais foram os argumentos que eu usei para desenvolver o meu texto? Foram argumentos bons, de acordo com o tema? Eu vou receber nota máxima. Foram argumentos mais previsíveis? Aí você começa a perder aqui. Sequência de ideias. Aqui tem a ver com a questão do erro de coesão, coerência. Geralmente, esse aqui eu estou marcando quais são as linhas que vocês apresentaram erro. Quando você elabora um período que ficou com a ideia incompleta, aí você perde aqui a questão da falta de sentido da ideia, não ficou completa, ou então tem erro de coesão, erro dos elementos conectivos. Então, isso aqui tem a ver com essa parte da questão dos elementos conectivos. Eu não errei, mas eu repeti alguns. Vou perder ponto aqui também, ok? Obediência ao tipo de texto, que no caso, o que eu estava trabalhando com vocês é o dissertativo argumentativo, certo? E a progressão temática também, que tem a ver com as ideias que eu estou desenvolvendo durante o texto, se eu estou com a explicação, tentando aprofundar cada argumento. Os aspectos microestruturais têm a ver com a questão da gramática aqui. São os tipos de erros que eu cometi. Por exemplo, grafia, são os erros de ortografia e acentuação. Aí aqui eu estou identificando cada linha. Não dá para identificar cada linha qual é o tipo de erro. Mas eu coloquei lá, linha 12. Se você não cometeu um erro de ortografia, foi de acentuação, ok? Morfossintaxe, aqui são os erros envolvendo a questão da pontuação, principalmente o que eu estou marcando aqui de vocês é o uso da vírgula. Geralmente, o que vocês mais erram aqui em relação à pontuação é o uso da vírgula, em primeiro lugar, e depois o ponto e vírgula. Isso aí a gente vai ter que trabalhar um pouquinho mais, certo? Aqui vem também os erros de concordância, regência, colocação pronominal, combinado? E propriedade vocabular é quando você usa uma palavra coloquial, quando usa gírias, certo? Ou então quando repete muito a palavra, você perde pontuação aqui. Aí o resultado é a nota do conteúdo, certo? Eu vou somar ali a nota do conteúdo que você tirou em relação à parte macro do texto, né? Que é a parte da redação mesmo. Aí vou colocar o número de linhas efetivamente escritas, quantas linhas vocês escreveram, qual a quantidade de erros, e vou fazer aqui, eu vou descontar, na verdade, os erros de português, né? Eu coloco aqui, o aluno tirou 9,2 na parte de redação mesmo. Aí ele cometeu uns 11 erros em relação à morfossintaxe aqui, acentuação. Então, ele ficou com a nota de 7,8, por exemplo. Então, essa nota final é a nota que você vai receber na redação depois que for descontado cada erro gramatical. Tem erro que, se você comete, errou um acento, mas na frente foi a mesma palavra, por exemplo, aí eu não vou descontar. Eu marco ali o erro, porém, não desconto. Ok? Então, tem erros que vocês perdem mais em relação à gramática, tem erros que perdem menos. O principal aqui, que vai derrubar mesmo questão de nota sua em relação à gramática, são os erros de regência, concordância e pontuação. Ok? Cuidado com esses erros aí. Então, é isso aí. Espero que tenham lógico que é muito melhor aquela aula presencial, olhando para vocês, vendo que se estão acompanhando ou não, se estão compreendendo ou não o que eu estou falando, do que assim, mas é o que a gente tem para o momento, ok? Então, espero que eu tenha ajudado para entender a diferença dos dois tipos de textos,
expositivo e argumentativo, mas, na verdade, vocês sabem que a redação aprende na prática. Eu só vou aprender redação se eu tentar fazer redação. Estou fazendo redação, estou errando, mas estou tentando corrigir, estou entendendo a correção que a professora está fazendo. Na próxima redação, eu vou tentar não cometer aquele erro. E na outra redação, também. Assim, eu vou melhorando o meu resultado, ok? Então, redação, gente, não tem jeito. Só aprende escrevendo. Eu sei que é uma matéria chatinha, cansativa, e tem aluno que está levando 2 horas para fazer uma redação. Eu sei que é assim mesmo, mas só aprende escrevendo, ok? Quanto mais você escreve, maior o resultado você vai ter. Eu estou percebendo que, às vezes, tem aluno que para de escrever, parou 2 semanas. Quando ele vai fazer uma redação, a nota cai um pouquinho. Sempre é assim. Então, cuidado, essa prática, toda semana fazer pelo menos um texto, vai ajudar você a manter o seu resultado ou melhorar. Agora, fazer o resultado cair não pode, ok? Então, por mais que esse momento, eu sei que tá chato, tá cansativo, ficar dentro de casa, isolamento, eu, então, estou agoniada. Eu sou hiperativa, como é que eu fico dentro de casa tanto tempo assim? Ainda bem que eu tenho minhas redações de vocês, redações das outras escolas. Então, o tempo inteiro eu estou corrigindo, certo? Se eu parei de corrigir uns 3 dias, quando eu voltar a corrigir, a minha correção é mais lenta. Então, essa prática, comigo também tem que existir, a prática da correção. Imagina de vocês, escrevendo um texto a cada semana. Eu estou vendo que tem aluno aí que está bem devagar. Tem aluno que escreveu poucos textos, assim como tem aluno que está escrevendo muito. Então, aquele aluno que está escrevendo mais, alunos que estão fazendo mais textos, são os alunos que têm tendência em tirar uma nota maior, ok? Não tem como aprender redação sem fazer redação. Agora, por exemplo, nós vamos começar, a partir de hoje, a redação do texto expositivo, ok? Como vai ser a primeira aí que vocês vão fazer, sem problema, vocês vão perceber que vai uma certa dificuldade, mas sem problema. Quando eu corrigir, se eu perceber que tem argumento, um ponto de vista seu, eu vou destacar no seu texto onde você errou, fazendo o seu texto expositivo virar argumentativo, ok? Para isso, independente se tem dúvida ou não, se sabe ou não, eu quero que vocês façam. Fazendo o texto, eu vou ajudar um por um, mostrando onde está o erro. Combinado? Essa correção agora do texto expositivo, ela vai ser mais detalhada, porque eu vou ter que mostrar onde apareceu tese, se apareceu defesa de ponto de vista, opinião, eu vou ter que mostrar, certo? Mas para isso vocês têm que fazer, combinado? Então é isso aí, pessoal, nossa aulinha de hoje. Quem tiver dúvida, manifeste, por favor. Vamos lá. Professora, Oi. ao fazer uma citação, normalmente eu coloco os 2 pontos e aspas, né? Mas você Ana tira Paula, né? ponto? Isso. Oi. Mas como você tira o ponto, eu fico na dúvida se eu devo colocar ponto e vírgula ou como eu vou A citação? citar isso. Se a citação for no texto expositivo, basta você colocar a citação, só para mostrar o pensamento lá da pessoa que você colocou, da pessoa renomada. Nada de ponto e vírgula e explicar nada, combinado? Agora, se você vai usar a citação no texto argumentativo, após você colocou entre aspas a citação, depois da citação, fechou aspas, ponto e vírgula, coloca um conectivo, aí vem a sua ideia confirmando com a ideia da pessoa, ok? Vem a explicação dessa citação, só no texto argumentativo, entendeu? Entendi, ok. Alguém mais? Dúvida? Vamos lá, os meninos. Cadê o Marcelo?
Marcelo que é falante. Ninguém tem dúvida mais? Não, tá tudo de boa, professora. Tudo de bom? Quem é o... É o Marcelo? Não, não sou o Marcelo, não. O Marcelo ele só consegue mexer no chat. Mas ele está Sou o acompanhando. Arthur. É o Arthur, né? Arthur está treinando, né, Arthur? Claro. Arthur, eu estou corrigindo, sempre estou corrigindo a redação do Arthur, do Luísa, Ana Paula, Natasha. Agora tem aluna aí que eu estou sentindo saudade. Não só a saudade física, né? Saudade do texto ali. Tá bom? Quem mais? Dúvida? Podemos encerrar então? Professora, Sim, Alice? sou eu. Só a questão da progressão temática. Como que dá para melhorar isso? A progressão temática, se eu me recordo bem assim do seu texto, Alice, tem a ver mais com a conclusão. O que é a progressão temática? Durante o texto, eu vou respeitar aquela estrutura, número de linhas. Toda vez que você fizer a conclusão menor que o parágrafo anterior, sempre você vai perder progressão temática, certo? Então, eu acho que no seu caso aí, não é nem a questão de aprofundar o tema. Pode ser em relação à conclusão. A conclusão está muito superficial. Então, aquele segundo período da conclusão tem que desenvolver mais. Se seus argumentos estão ok e você ainda está perdendo ponto em progressão temática, significa que o seu segundo período da conclusão está vago, está bem superficial. Aí você tem que explicar um pouquinho mais, seja por meio da proposta ou por meio de uma síntese mesmo das ideias, de acordo com o que você escolheu. Entendeu? Entendi. Obrigada. Não, nada. Mais alguém? Não? Então, pessoal, é isso aí. Eu vou voltar um outro momento para a gente trabalhar. Vamos agora praticar só dissertação expositiva. Vamos ficar umas 2, 3 semanas nesse texto. Aí depois eu volto aqui com uma aula para a gente trabalhar resenha, artigo de opinião, outros textos. Combinado? Então foi um prazer estar com vocês. Saudades de todos. Espero que esse momento nosso crítico aí acabe logo. Né, Carlinhos? Com certeza, professora Helenice. Muito obrigado pela aula de hoje, tá? Muito obrigado, estive acompanhando daqui, sensacional, tá? Não é a mesma coisa, né, Carlinhos? Não é, né? A gente sente falta desse contato físico, Da aula de sentada. olhares, dessa troca de olhares, isso interativo, eu sei como é que é. Mas valeu, né? Mas com certeza, né? Meus queridos, vamos treinar. Professora Helenice, muito obrigado. Tenha um ótimo final de semana. E para vocês também, meus queridos, tudo de bom e vamos continuar treinando. Tchau, tchau.